nossa vida é sua, Senhor. Senhor, Tu és nosso Adonai. Tu és o dono do nosso tempo. Tu és o dono dos planos, do propósito, do modo. Você é o dono desse culto. Você é o dono de cada vida nesse lugar. Adonai, Você é o nosso dono. Obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus. Você pode sentar, irmãos. Daqui a pouco eu chamo vocês. Que honra mais uma vez estar aqui. Rapaz, eu gosto demais desse estado. Alguém até já me perguntou assim: por que tu não vai morar em Mato Grosso do Sul? Esses dias o supervisor, o pastor Aguinaldo, falou isso. Eu disse: rapaz, é porque na verdade eu preciso ter uma direção, né? Mas sem nenhuma dúvida, assim como eu chego na casa dos meus pais e eu fico bem animada quando eu estou na minha própria casa, quando eu estou aqui eu estou animada também. Amém, irmãos? Né? E eu fico pensando sobre a casa dos meus pais. Eu não vou morar com eles para sempre, porque eu vou casar. Amém? Então, mas eu sempre vou voltar para a casa deles em alegria. É a mesma coisa aqui. Eu posso não morar aqui, mas eu sei que sempre que eu voltar, eu vou me encontrar com você aqui na igreja. E quando vocês vão em Campina Grande, eu fico querendo ver todo mundo, falar com todo mundo, eu fico até agoniada. Então sempre vai ser assim. Então quero agradecer ao pastor Vinícius mais uma vez, a Ariane, ao escritor, ao nobre pastor escritor agora. Eu já, irmão, você precisa adquirir esse livro. Você vai trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. E sabe o que é que te dá esperança? Quem você é em Cristo. Você está livre da maldição. A enfermidade, a morte, a pobreza veio sobre Cristo Jesus. E agora você está debaixo da bênção. A maldição veio sobre ele para que a gente possa andar na bênção. Já eu vou pegar o meu, viu? Então adquira o seu. A Cris, beijão. E a toda a diretoria aqui, a cada um de vocês, aos queridos amigos que eu vou, Rosane, olha aí, aos queridos amigos que eu vou fazendo no caminho. É um prazer estar aqui. E vamos lá, né, que já tem a ceia. Então eu quero que o Senhor possa compartilhar, através da minha vida, tudo que Ele quer, sabe? Eu estava pensando, tem tanta coisa que a gente pode falar. E à medida que eu vou passando por aqui, já tem muitas coisas que eu tenho compartilhado com vocês, daquilo que Deus trata comigo. E eu estava pensando essa manhã e veio algo no meu coração que eu estava tentando pegar na minha memória. Eu acredito que de maneira específica eu ainda não preguei sobre essas coisas aqui, mas é uma mensagem que arde muito no meu coração, que é como nós reagimos no dia da pressão. Quantos sabem aqui que é muito fácil você sorrir, você dá bom dia, paz, e está alegre, está louvando e exaltando o Senhor quando os teus celeiros estão fartos e transbordantes, quando tudo está acontecendo. Mas quantos sabem aqui que no dia da pressão, irmãos, naturalmente falando, a tua carne, ela é como que empurrada para todos os lados, e a tua alma também como que sendo sufocada para você murmurar, reclamar, duvidar da palavra, das promessas de Deus. Mas esse não é o lugar de Deus para mim e para você. Na verdade, a palavra o tempo todo está nos chamando para um lugar de maturidade, para um lugar de crescer espiritualmente, ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Esse reino que nós carregamos, ele não se trata de coisas, ele se trata de uma pessoa que está nos levando para um lugar de amadurecimento, onde somos mais parecidos com Ele. Agora eu preciso te dizer, eu não sou contra nós estarmos crendo para carros, casas e cavalos. Não, irmãos. Mas esse reino, ele é além disso. Porque coisas, carros, resultados visíveis, materiais, aparentes, é um resultado daquilo que está dentro de nós. A verdadeira prosperidade, ela começa no nosso espírito, irmãos. Não é? Tem tantas pessoas que querem coisas, mas a atitude delas é terrível. Então elas sempre estão atrapalhando o que Deus quer fazer. Nós precisamos, queridos, ajustar a nossa atitude, porque a nossa atitude determina a nossa altitude. A tua atitude determina a tua altitude. A tua atitude determina a tua altitude. Determina onde você vai chegar. E não tem a ver com o que está acontecendo por fora. Tem a ver diretamente com a decisão que nós tomamos no dia da pressão. Porque sabe, um homem que passou por grandes pressões, Cristo Jesus. A vida dele, enquanto ele esteve aqui, não foi um mar de rosas, não. E a gente sempre lembra do ponto final, quando ele estava sendo crucificado na cruz. Realmente, ali foi todo o auge.
Mas se você lê os evangelhos, querido, você vai perceber que à medida que ele estava andando, fazendo bem e curando a todo oprimido do diabo, a Bíblia vai deixar claro que ele passava pressões, que tinha pessoas querendo matar ele, que tinha pessoas questionando a unção, a palavra, a missão, que não estava todo mundo dizendo: "Oh, Jesus, o Filho de Deus", não. A Bíblia vai deixar claro que os religiosos da época muitas vezes quiseram matá-lo. E João vai terminar o livro escrevendo que eles poderiam tentar ao máximo registrar toda forma, toda maneira que Jesus viveu aqui na terra. E ainda assim eles não conseguiriam esgotar com linhas escritas, porque é muito mais. Então ele passou por pressões. Mas você não vê Jesus chorando, murmurando, reclamando, pedindo para sair, irmãos, cara feia, cara de jumento. Não. Você vê Jesus decidido a manifestar o reino de Deus aqui na terra, não vivendo para Ele próprio, mas vivendo para o Senhor, para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Você não vê Jesus atrás de aplausos, de reconhecimento. Irmão, você vê Ele bem decidido: eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu estou aqui para estabelecer o reino do qual eu vim, do qual eu fui enviado. Essa é a minha missão. E você vê Jesus bem determinado. Eu vou o tempo todo, irmãos, em qualquer situação, disposto e determinado, decidido a manifestar o reino de Deus aqui na terra. Se eu fosse dar um título a essa pregação, poderia ser Vivendo Acima das Pressões, ou Manifestando o Reino de Deus em qualquer situação. Aí você vai adaptando. Mas uma coisa é fato, não é aqui, mas de uma maneira geral, muitos crentes no corpo de Cristo, a sua paz e a sua alegria é determinado por aquilo que está acontecendo por fora. Deixa eu te dizer, a tua paz e a tua alegria não foi homem nenhum que te deu, foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus. Oh, aleluia. E não importa o que está acontecendo por fora, Ele é suficiente para que eu e você passamos pela tempestade. Agora eu vou te dizer, as coisas que eu estou ensinando, pregando, são coisas que eu experimento na minha própria vida. Nem sempre está tudo mar de rosa não, querido. Nem sempre eu subo no púlpito e está um mar de... Porque as pessoas pensam isso, é um mar de rosas. Eu estava contando que esse ano, eu estava pregando numa conferência de jovens em Anápolis, no Goiás. E eu vou te dizer, do dia que eu cheguei lá até o dia que eu saí de lá, todo dia eu tinha um sintoma no corpo. E era um mais pesado que o outro. Mano, eu adoeci assim, geral. Era uma coisa de espiritual. Mas eu precisava subir no púlpito, ensinar, pregar a palavra de Deus. E eu não ia permitir que aquela pressão que eu estava sentindo no meu corpo, na minha alma, me abalasse. Mas eu lembro, um dia que eu fui dormir quase 5 horas da manhã, toda cheia de sintomas no corpo, com febre, isso e aquilo outro. Eu estava entendendo o que estava acontecendo. O diabo também estava se aproveitando ali de situações como que ataques, para eu não fazer o que eu fui chamada. Mas eu estava decidida. E eu digo: Senhor, pode não ter ninguém aqui comigo, mas você está comigo, porque você disse que jamais me deixaria, jamais me abandonaria. Nesse quarto aqui, não tem meu pai, não tem a minha mãe, não tem melhor amigo, não tem amiga, não tem liderança. Eu não sou nem casada ainda para mexer no meu marido, não, mas eu tenho você. E o Senhor é aquele que me cura, o Senhor é aquele que me fortalece. E eu vou cumprir a missão que eu recebi. Então eu quero te fazer essa pergunta: como você reage no dia da pressão? Qual é a atitude que sai do seu coração? Sabe, o povo de Israel murmurou, reclamou, e por conta disso eles foram desqualificados para entrar na terra prometida. Eles sabotaram o plano de Deus na vida deles. Só escapou mesmo, Números capítulo 13 e Números capítulo 14. Josué e Calebe, a geração mais jovem. Todos os outros pereceram no deserto. E não é à toa, algumas coisas eu vou só citar para vocês, já já a gente vai ler. Não é à toa que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo, ele usa o povo de Israel como um exemplo para a gente não seguir os passos deles. E uma das coisas que ele diz é: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não murmureis como eles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Tem muita gente que o diabo está roubando, matando e destruindo, porque elas estão reclamando e murmurando o tempo todo. Quando eu e você estamos murmurando e reclamando, Satanás está entrando
nessa entrada e está bagunçando a minha vida e a sua vida. Mas eu sei que vocês estão quietos, né? Então assim, caramba, cadê a parte? Vai melhorar, porque o Senhor está primeiro e arrochando, ok? Fique tranquilo. A Bíblia também diz, Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 16: fazei tudo sem murmurações nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Sabe, querido, faça tudo sem murmurações nem contenda, para que aqui nos tornemos sinceros, irrepreensíveis e sinceros. Você já parou para pensar o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, um crente que não murmura já vai fazer a diferença. Porque no mundo onde todo mundo murmura, de manhã, de tarde, de madrugada, e é um hábito natural, um crente que não murmura e não reclama, já vai fazer a diferença no meio dessa geração. As pessoas já vão olhar para esse crente e vão dizer assim, como é que pode estar numa fila de banco como essa, numa economia como essa, numa situação como essa, e ele não murmura, não reclama e glorifica o Senhor? As pessoas do mundo já vão olhar e vão dizer, eu quero esse Senhor, eu quero essa vida, eu quero esse Deus, que é diferente. Amém? Somente exaltar o Senhor e glorificá-lo, a gente já vai fazer a diferença aqui na terra. Sabe, querido, você pode ver, duas pessoas passam pela mesma pressão. Uma pressão destrói ela completamente, e a outra usa aquela pressão como um trampolim para uma nova estação. Tudo depende da maneira com a qual estamos enxergando, tudo depende da nossa perspectiva. E você pode ver cada pressão, cada situação na sua vida como Deus enxerga, como um trampolim para você chegar do outro lado mais forte, mais ousado, mais intrépido. Porque isso não precisa te destruir. Pode ser uma oportunidade para você dar. Você entende? Não foi Deus que criou as pressões. Mas enquanto a gente estiver aqui, nós iremos passar por algumas coisas. E eu vou te dizer de maneira simples. Um crente pode passar pela pressão por 3 razões. Primeira razão, imaturidade. Um crente imaturo vai trazer problemas para a vida dele. Não anda na sabedoria que vem do alto. Satanás vai trazer pressão de graça, porque ele não vai com tua cara. Por conta do reino que nós carregamos, ele vai criar situações. Assim como ele criou para Jesus. Assim como ele criou para o apóstolo Paulo. Eles não estavam dando legalidade, mas dá para ver que na vida de ambos, eles estavam cumprindo o propósito. E de tempos em tempos, eles estavam se deparando com pressões. E aquilo foi tudo o diabo. E a carne, um crente que anda na carne também vai trazer pressões. Mas eu não quero me focar nesse ponto. A minha pergunta central, focal para você essa manhã é: o que é que você faz no dia da pressão? Como você reage, irmãos? Se você glorifica e exalta o Senhor, confia nele de todo o seu coração, ou você fica com cara de jumento. Por isso que olhe para a pessoa que está do seu lado e diga a ela: desmancha a cara de jumento. Amém? Deixa eu te dizer ainda, a gente vai ler algumas coisas. Eu estou pregando, eu estou aquecendo teu coração. Porque se eu for ler tudo que eu estou falando para você, aí não vai dar tempo. Tudo ser consolidado essa manhã. Por isso que eu estou citando algumas coisas. Sabe, queridos, ainda que você seja lançado na fornalha, se você não negociar a palavra de Deus, o quarto homem vai entrar contigo. Você precisa ser tão determinado quanto Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui, essa história eu já contei aqui. Eu amo essa história, Daniel capítulo 3. Porque, queridos, veja, o texto vai dizer que aqueles que não adoravam a imagem, a estátua construída por Nabucodonosor, ia ser lançado na fornalha. E eles pegaram, sabe, quem estava bem determinado a não se curvar e ainda assim sofrer essa pena era Sadraque, Mesaque e Abednego. E o texto vai dizer que Nabucodonosor ficou tão, vai pensando, ficou tão indignado. E tem certeza que não vai não se curvar? A gente tem certeza. Pois eu vou mandar aumentar 7 vezes mais a fornalha. Tem certeza mesmo? Tenho. Aumente. Eu gosto de imaginar, irmãos, que os 3 meninos olharam para ele como quem está dizendo: aumente, meu filho, agora você aumente, aumente. Você está pensando que vai me ameaçar e vai botar medo em mim porque está dizendo que vai aumentar a fornalha? Vai não! Nem a fornalha me deu medo, quanto mais você aumentando, pode aumentar. Irmãos, entenda, eles não estavam dizendo: vem pressão, vem circunstância.
Mas eles estavam dizendo para eles próprios, para aquele homem, uma figura de Satanás, dizendo: independente de, a gente não vai negociar a palavra, a gente não vai se curvar aos seus princípios, a gente não vai se curvar para você. O que eles estavam dizendo é: a gente perde a vida. Oh, meu Deus do céu, irmãos. Você precisa entender. Eles disseram: olha, ainda que Deus não nos livre, ainda assim pode jogar. Eles não estavam dizendo que Deus não tinha capacidade. Eles só estavam deixando bem claro: a gente ama mais o Senhor do que o nosso couro, do que a nossa pele. Era isso que eles estavam dizendo: a gente ama mais o Senhor, Nabucodonosor, do que a nossa pele. Então a gente vira cinza, entendeu? A gente queima, vira todo mundo churrasquinho, Nabucodonosor, e a fumaça sai. Mas a gente não negocia, não abre mão. Porque senão agora, mas lá, nós estaremos diante dele. E a gente vai chegar do outro lado, de uma maneira ousada, intrépida, corajosa. E quer na nossa vida, igual o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1. Quer na nossa vida, quer na nossa morte, mas ele será glorificado. A gente precisa de crente assim, irmãos. Mas a gente tem um monte de crente que toda briga deles é pelo bem-estar. Não aguenta uma cara feia, não aguenta coisa alguma, já está desistindo. Sabe o que é mais impressionante? Esses 3 meninos estavam numa velha aliança. Eles não tinham a presença de Deus dentro deles. Agora eles tinham mentalidade de aliança. Eles tinham mentalidade de aliança. E o texto vai dizer que eles entraram. Não é engraçado porque o texto vai dizer que quando eles entraram, os oficiais jogaram os 3 rapazes. Agora me diga uma coisa: como é que os oficiais jogam os 3 meninos? Enquanto eles estão jogando, eles já estão morrendo, os oficiais. E os meninos ainda estão vivos dentro da fornalha, porque o livramento já tinha começado a operar. A Bíblia registra dessa forma para que a gente entenda que o livramento já estava operando. E daqui a pouco, queridos, Nabucodonosor e toda a sua corte, assistindo aquela cena, viu que tinha um quarto. E esse quarto, ele tinha a aparência dos deuses. E esse quarto soltou os meninos, porque os meninos tinham sido lançados amarrados. Esse quarto soltou os meninos. E sabe, eu creio que esse quarto, que é o Senhor, estava celebrando com eles. Estava dizendo: ei, deixa aí o fogo subir mesmo. Vamos dançar um pouquinho aqui. Vamos dançar um pouquinho. Vamos dançar em meio ao fogo. Vamos dançar em meio ao fogo. Deixa o mundo ver. Oh, menino, vocês me deixaram tão feliz que a gente vai dançar aqui, para que o mundo saiba que eu sou mais poderoso do que o fogo. Ele não chegou logo apagando o fogo. Ele chegou soltando os meninos e celebrando em meio ao fogo. Porque o fogo não pode determinar as nossas ações, reações e respostas. O fogo não é o problema é se a gente está crendo nele. Ele está dizendo: o fogo não determinou a obediência de vocês. Vocês permaneceram firmes em meio à fornalha. Oh, aleluia. Mas lógico que ele tirou, né? Os meninos saíram do fogo. E sabe, o Senhor celebrando, se você não negociar, ainda que você seja lançado na fornalha, o quarto homem, o Senhor, vai entrar com você. Oh, irmão, você era para estar mais feliz do que isso. Porque você tem segurança pela palavra, que o Senhor jamais te deixará. A gente pensa que a gente precisa de coisas. Eu digo: meu Deus, quem foi que ensinou essas besteiras a gente? Coisa. A gente só precisa do Senhor. As coisas são consequências. Agora eu sei que quando eu digo isso, né? Algumas pessoas falam assim: professora Luana, a gente precisa pagar as contas, precisa do carro e precisa da casa. Precisa. Mas se a gente tiver Ele, tudo o que a gente precisa, irmãos, vai nos acompanhar. Vai nos acompanhar e não vai faltar. Agora Ele precisa ser o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. E tem muito crente frustrado hoje no corpo de Cristo, porque o Senhor é o último da sua lista. Todas as promessas, sabe, tudo aquilo que Ele precisa está em primeiro lugar. Aí por último, aí Ele lembra: o Senhor, meu kit de sobrevivência, eu vou ligar para Ele.
Não, irmão, Deus precisa ser o primeiro na minha vida e na sua vida. Ele é dono do nosso coração. Oh, aleluia. Ele não está para pegar carona. Ele está para a gente se relacionar com Ele. E por mais que Ele nos dê coisas, Ele é melhor do que as coisas que Ele nos dá. Não é à toa que Ele precisou tratar com Abraão sobre isso. Porque Abraão se lambuzou com Isaac. E Deus precisou dizer: ei, menino, eu te dei Isaac para tu se lambuzar com ele, rapaz. Eu te dei Isaac como uma resposta que eu sou fiel e que eu fiz uma aliança contigo. Eu sou melhor do que Isaac. O Senhor quer deixar claro, irmãos, para mim e para você, que Ele é melhor do que qualquer coisa que Ele possa fazer na minha vida e na sua vida. Oh, aleluia. Mas voltando na história, o quarto homem entrou. E Nabucodonosor ficou espantado. Viu que o quarto não estava ali, né? Surgiu, apareceu, entrou. Tinha a aparência do Senhor e mandou soltar os meninos. E o texto vai dizer no final que não tinha nem cheiro de fumaça nos meninos. Como é que a pessoa está numa fornalha e não tem nem cheiro de fumaça? Sabe por quê, queridos? Porque a recriação, a restituição, a restauração é uma obra completa. Não é uma obra pela metade. Não vai ficar nem cheiro de fumaça. Não vai ficar nem cheiro de... Como assim? Você vai ter que contar as pessoas que um dia você teve na fornalha. Porque elas vão olhar para você e não vai ter nem fumaça. Não vai ter nem cheiro. Não vai ter nem marca. É você que vai ter que contar. Deixa eu te contar, que eu já passei por aquela situação. E a pessoa vai olhar para você e vai dizer: rapaz, não tem quem diga que tu tenha passado uma situação como essa. Porque o teu semblante só vai carregar a imagem de uma pessoa: Cristo Jesus. Oh, meu Deus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 16. Vamos ler uma historiazinha aqui bem rapidinho. Deus está falando. Deus está falando, está arrochando seus parafusos. Porque a Bíblia diz, na versão revista e corrigida, em Salmos capítulo 22, versículo 6, que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Atos capítulo 16, que quando o povo de Deus está adorando, exaltando, glorificando ao Senhor, Ele se manifesta. Ele não se manifesta num lugar de murmuração, mas Ele se manifesta num lugar de uma fé inabalável, que não tem a ver com os resultados serem manifestos imediatamente. Tem a ver, irmãos, nessa confiança. Ontem eu estava num podcast e o pessoal me fez uma pergunta: o que realmente é a perseverança para você? Você pode falar sobre como é que a perseverança funciona? Eu disse: olha, a perseverança é uma palavrinha no grego que, se você for lá atrás, você vai ver que significa a capacidade de permanecer firme debaixo de toda pressão. Mas a perseverança, isso aqui é a teoria, a capacidade de permanecer firme em qualquer pressão. Mas a perseverança é uma decisão que você faz por dentro, no dia da pressão, de pode estar chovendo canivete, pode estar dando sangue na canela. Você vai permanecer no lugar de obediência. E a sua obediência à palavra é inegociável. E não tem a ver com homens, não tem a ver com status, não tem a ver com aparências, não tem a ver com coisas. Tem a ver unicamente com o teu relacionamento com o Senhor. Aí eu falei lá no podcast, eu digo: eu já passei muitas pressões. E em cada uma delas eu tenho aprendido que não é por conta de coisas, de situações e de pessoas. É porque eu amo o Senhor e eu estou bem determinada a permanecer no lugar de obediência. Porque eu amo a presença dEle, porque Ele é tudo para mim e porque meu desejo é agradá-lo. E ainda que eu não tenha chegado nesse nível e naquele outro, mas a graça de Deus, que é a capacidade de produzir melhores resultados, está me empurrando, está me capacitando para que um dia após o outro eu viva uma vida que glorifique ao Senhor. E isso é muito mais do que eu estar no púlpito ensinando ou pregando a palavra. Isso é algo que, quando eu estiver em casa, eu vou glorificar e exaltar o Senhor. E ainda que um momento eu esteja lá, a murmuração saindo da minha boca, eu vou permitir que o Espírito Santo, com uma voz mansa, suave e tranquila, fale comigo: ajusta, ajusta, ajusta.
Porque eu não estou falando, irmão, de nós sabe, ter chegado lá de maneira já perfeita. Mas eu estou falando de a gente ter um alvo. Olhar para Cristo Jesus, imitá-lo, seguir os seus passos. E um dia após o outro a gente ir ajustando. O problema é que tem alguns crentes que eles se conformam no nível que eles estão. E eu vou te dizer, eu não me conformo no nível que eu estou. Eu quero mais, mais, mais. Agora o mais que eu quero não é de ser usada por Ele. O mais que eu quero é ser mais parecida com Ele. Porque eu vou te dizer, eu estou bem decidida no meu coração. E eu tenho compartilhado isso. Eu estou mais focada em ser parecida com Ele do que ser usada por Ele. Porque ser usada por Ele é consequência. Eu quero ser parecida com Ele. A cara de papai, a cara de Jesus, a cara de Jesus. E as pessoas do mundo olhem para mim. E não para a minha glória, mas para que Ele seja visto. Tem um negócio diferente. Eu estava esses dias dando aula no Rio de Janeiro. A gente vai ler o texto. No Rio de Janeiro. E eu fui tomar um café com uma amiga minha. Numa panificadora, um café. Próximo à casa do pastor. Finalzinho do dia. E no outro, a gente ficou lá conversando, eu e ela, compartilhando o Senhor, o coração, os planos, as promessas. 2 dias, outro dia depois, uma pessoa me procurou e disse, deixa eu te dizer. Aí a gente percebeu que chegou um determinado momento que estava todo mundo querendo fechar o café. E a gente lá. Aí ela, mulher, tem que ir embora. E eles assim, né? Mas todo mundo muito educado, porque já estava no limite. Depois ela me procurou e disse, rapaz, o pessoal ficou impressionado. Uma menina de lá me procurou e disse, o que é que aquela menina tinha? Porque era uma paz tão grande no ambiente. Era uma presença tão diferente. Que a gente queria fechar a panificadora e o café. Mas estava tão diferente o ambiente. Que só porque o ambiente estava diferente, a gente ficava assim, fecha ou não fecha, fecha ou não fecha, fecha ou não fecha, fecha ou não fecha, expulsa ou expulsa, expulsa ou deixa, expulsa ou deixa. O que é que ela tinha? Era muito diferente o que estava na mesa de vocês, correndo o ambiente. Eu não preguei a palavra para ela, eu não falei de Jesus, mas eu carrego a presença. É isso que eu quero. Irmãos, eu não quero precisar dizer que eu sou uma pregadora, para que as pessoas sejam alcançadas por mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam algo tão diferente, igual a cara do meu papai, que elas serão alcançadas. Tem tanta coisa que eu poderia falar, mas eu vou dar uma acelerada aqui, porque hoje é ceia. E eu quero voltar aqui mais vezes, né? Então eu vou dar uma acelerada. Mas uma atitude para você escolher no dia da pressão: exaltar e glorificar o Senhor. Atos capítulo 16 é um excelente exemplo. Eu vou só parafrasear e a gente vai ler alguns textos importantes. Mas aqui o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 16, ele começa a sua viagem, a sua segunda viagem missionária. É aqui que a igreja na Europa, ela vai nascer. Não é? E o texto, se você pegar aí os primeiros versículos desse capítulo, você vai perceber que o apóstolo Paulo quer ir para a região da Ásia, mas o Senhor deixa claro para ele que não chegou o tempo dele ir para essa região. Não é? E ele vai, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo fala com ele por 2 vezes, não vá. Ele tem uma visão, claramente um homem falando na visão. Paulo vem para o lado de cá. O lado de cá era a região de Filipos, que hoje seria a Grécia, olhando no mapa, para a gente entender de uma maneira mais simples, a Macedônia. Paulo vai para aquela, com a sua comitiva. Quando chega lá, ele tem um costume de procurar um lugar de oração para, a partir desse lugar, pregar a palavra, ensinar a palavra. Uma sinagoga. Ele tem o costume de procurar uma sinagoga nesse tempo. Ele não encontra uma sinagoga para começar a pregar a palavra, mas encontra um grupo, um lugar de oração, que está no versículo 13. Um lugar de oração à beira do rio. Um grupo de mulheres trabalhando, fazendo suas atividades e desenvolvendo a oração. Esse grupo aqui tem uma senhora chamada a Lídia, que é uma vendedora, está no versículo 14, uma vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Luana, por que você está falando isso? Porque tudo isso aqui tem um propósito, porque está escrito. Essa mulher, que era essa vendedora desse tecido, o que Lucas está dizendo é que ela era uma mulher riquíssima. Porque tecido de púrpura era um tecido caro. Então ela era uma comerciante bem reconhecida na cidade, importante. E o texto vai dizer que ela abriu o coração para o evangelho.
e decidiu chamar Paulo para começar a partir da sua casa uma igreja. Então ali ela abriu as portas da sua casa e disse: a partir de hoje você pode pregar o evangelho a partir da minha casa e coisas poderosas vão acontecer nessa cidade. E aí Paulo está pregando e alcançando pessoas todos os dias com a sua comitiva, com o seu grupo. Uma certa altura do campeonato, o texto vai dizer que tem uma menina que ela é uma escrava. Essa menina é uma escrava e o demônio que opera sobre a vida dela, de maneira específica, é um demônio de adivinhação, de magia, ocultismo, sabe, cartomancia e tudo que não presta. E por conta desse espírito, no versículo 17, diz assim, versículo 16: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anuncia o caminho da salvação. Até parece que é bonito, mas o tom que ela está falando, o tom é um tom de escárnio, é um tom de zombaria, é um tom em que ela está descredibilizando a palavra, a autoridade e a unção que estava sobre a vida do apóstolo Paulo. Esse é o tom que ela está falando. Ela continuou fazendo isso, versículo 18, por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. Eu amo a paciência do apóstolo Paulo, né? Porque está dizendo que por um tempo ele continuou, mas chegou um momento que ele entendeu: acabou, Satanás. Que você é que tem que dizer: ei, acabou, diabo dos infernos. Arruma tuas malas, capiroto, e corre. Percebendo que, aí ela nasce de novo. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas. Que coisa que está acontecendo aqui. E os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Eles foram injuriados, caluniados, difamados. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Os magistrados, os juízes, ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Pensa comigo, irmãos, eles estão pregando o evangelho. Essa mulher poderosa abre as portas da sua casa. Ela tem conhecimento naquela cidade. Porque quando Lucas está dizendo quem era, as características dessa mulher, o que ele está dizendo é que através dela Paulo ia ter acesso a muita gente importante na cidade. Imagina, ele recebeu uma promessa. Olhe para cá e vá pensando nisso, que Deus vai falar. Vá, pense na história que Deus vai falar com você. Irmão, pensa comigo. Ele foi chamado para pregar, para ensinar, pregar e curar. Está fazendo bem, libertando pessoas, alcançando pessoas. Tem uma coitada lá debaixo de um demônio dos infernos. Ele liberta essa menina. Aí os homens maldosos pegam ele e Silas, puxa até a praça pública, calunia eles, difama eles, injúria eles, arranca as roupas dele, dá uma pisa neles violenta, começa a acusar eles. Eles estão corrompendo a nossa cidade. Eu quero que você pense. E como esses homens agiram? Meu Deus do céu. Agora tem crente, não é aqui não, em outros lugares, que por muito menos está pedindo para sair. Você não foi jogado na prisão, suas roupas não foram arrancadas. Mas como eles reagiram, irmão? Paulo poderia dizer: tá de brincadeira, Jesus? Tu me chamou para pregar o evangelho, a tua unção está sobre minha vida e eu estou passando uma pressão dessa. Ele não fez isso, sabe por quê? Porque no dia que Paulo nasceu de novo, em Atos capítulo 9, Deus falou para ele. Deus falou para ele: olha, você vai passar pressões, você vai passar circunstâncias, mas a minha graça está contigo e te aperfeiçoa e te capacita. Sabe por quê, irmão? Por que ele estava passando essa pressão? Porque Satanás queria calar a boca de Paulo, queria impedir a pregação do evangelho. O problema do diabo não era a carinha do apóstolo Paulo, era o reino que ele carregava, um reino na palavra, um reino de poder. E ele criou essa situação nessa cidade para que o evangelho fosse parado.
Irmão, o diabo vai levantar coisas na sua vida para parar o reino que você carrega. Mas esse reino é inabalável e ele não pode ser parado aqui na terra. O reino que você carrega é inabalável. Pode jogar no Coliseu, não vai parar. Pode botar na prisão, não vai parar. Pode criar uma pandemia, não vai parar. Esse é o reino que você carrega. Então abra sua boca no dia da pressão. E no lugar de você murmurar, reclamar, decida glorificar o Senhor. Porque você sabe, aleluia, você era para estar mais animado do que isso. Eu estou por você. Esse evangelho mexe comigo, irmão. Porque esse evangelho veio para nos dar uma vida. Veio para dizer, debaixo de toda humilhação. O evangelho não veio dizer, você entenda. Não é que o evangelho veio para trazer problemas para você. Mas o evangelho veio para nos dar uma vida à semelhança de Cristo Jesus. E ele está o tempo todo dentro de mim e dentro de você. Debaixo de toda pressão você pode manifestar o reino aqui na terra. Você não é determinado pelas pressões, pelas circunstâncias, pelo barulho de fora. Mas você é determinado pela paz que você carrega. Quem determina quem você é, quem determina a sua ação, a sua reação, a sua resposta, a sua atitude, é o reino que você carrega. Não é sobre coisas, é sobre quem nós carregamos, o reino inabalável que nós carregamos. O texto vai dizer, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente veio um terremoto. Aí eu vou acelerar a história para você. Sabe, à meia-noite do problema, o que é que você faz? Eu amo. O que é que você faz à meia-noite do problema? O texto está dizendo que eles oravam e louvavam ao Senhor. O poder não está no volume da voz, mas está dizendo que até os presos estavam ouvindo. Então eles estavam dizendo, eu te amo, Jesus, eu te amo. Imagina, irmão, o corpo com dor. Eles tinham levado uma surra, tinham sido naturalmente humilhados em praça pública. Mas eles não estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados com essas coisas. Eles estavam glorificando ao Senhor. Eu te exalto, meu rei, eu te louvo, eu te reconheço. Você é o dono da minha vida, a minha confiança está em você. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tu és o meu pastor, eu não terei falta de nada. Tu me leva aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Tu me dá refrigérios para minha alma. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Tu és a minha segurança. Tu és a minha paz, independente da dor, independente da humilhação, independente da vergonha, independente da pressão, independente da circunstância. Satanás dos infernos, você não vai me impedir de louvar, de glorificar, de exaltar, de amar o Senhor. Pegou, irmão? Demorou, mas você pegou. Eles estavam fazendo, irmãos. Paulo aprendeu o que a Bíblia garante. Porque é a Bíblia que sempre deixa os marcos. Que em meio aos louvores, ele se manifesta. Paulo sabia o que estava escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Que quando os inimigos de Israel vieram atacar, o rei Josafá orou ao Senhor. E disse, Senhor, nós estamos cercados por todos os lados. Os amonitas, os moabitas, os povos de Seir estão aqui tentando nos sufocar por todos os lados. Mas os nossos olhos estão voltados para Ti. Senhor, nossos olhos, a gente não sabe o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para Ti. E o Senhor falou para Josafá, fica firme, porque essa batalha não é sua. Essa peleja é minha. Mas sabe o que é maravilhoso? É que o texto vai dizer, eu vou fechar a história e a gente vai glorificar um pouquinho o Senhor aqui. O texto vai dizer, irmãos, que lá em 2 Crônicas capítulo 20, que Deus falou, permanece firme. A peleja não é sua, a peleja é minha. A batalha é minha. Sabe o que foi que eles começaram a fazer de imediato? Eles começaram a glorificar o Senhor. O Senhor disse para ele, pode ir.
Irmão, nenhum momento Deus disse para aquele povo começar a louvar e glorificar. Mas quando eles foram para a batalha, o texto vai dizer que os cantores de Israel, eles foram na frente e o povo começou a louvar e exaltar o Senhor. O povo daquela época sabia que permanecer firme é glorificar, louvar e exaltar o Senhor. E o texto vai dizer que enquanto eles estavam louvando o Senhor, os inimigos de Israel ficaram confundidos. Olharam para o outro e começaram a se matar uns aos outros. E quando eles chegaram no vale, o que tinha era todos os inimigos vencidos e os despojos de guerra para que eles pudessem pegar e voltar para a sua casa, celebrando ao Senhor. Quando no lugar de murmurar e reclamar, você não vai ter vergonha, você vai ter dupla honra. Quando no lugar de reclamar você louvar, às vezes minha cabeça é mais rápida que o que eu estou falando. Quando no lugar de reclamar e murmurar, você escolher exaltar e louvar o Senhor, você não vai ter vergonha, você vai ter dupla honra. E os teus inimigos serão desbaratados pelo próprio Senhor. E você vai chegar naquele lugar e só vai mesmo pegar os despojos de guerra, Cris, e vai voltar para casa exaltando e glorificando o Senhor. Sabe como termina Atos 16? Eles estão louvando, exaltando o Senhor. As portas das prisões se abrem. Onde é que já se viu portas de prisão se abrir e nenhum preso sair da prisão? Só em Atos capítulo 16. Porque as portas da prisão se abriram como uma manifestação da presença de Deus. Quando alguém está louvando e exaltando, até as portas da prisão vai se abrir. Oh, aleluia. O carcereiro fica impressionado, vai tirar a sua própria vida, né? Porque teme que os prisioneiros tenham corrido daquele lugar. Ele diz, eu vou tirar minha vida. Paulo diz, não, rapaz, não tire sua vida não, a gente está aqui. O carcereiro leva Paulo e Silas para a sua casa, entrega a vida a Jesus, toda a sua família, porque dia da pressão é o dia do louvor, é o dia da salvação. Só quem tem convicção da palavra no dia da pressão está pregando o evangelho. Na prisão, Paulo ganhou o carcereiro e toda a sua família. Eu vou repetir. Só quem tem convicção da palavra no dia da pressão está pregando o evangelho. Só quem tem convicção da palavra está na prisão e prega o evangelho. Só quem tem convicção da palavra está na prisão e prega para o carcereiro. Só, irmãos. Oh, aleluia. Sabe, ali Deus estava criando o cenário para tirar Paulo daquele lugar em honra. As portas da prisão não foi para Paulo sair correndo. Foi uma manifestação da presença de Deus dizendo a ele, menino, menino, tu é a cara de papai. Tu é a cara de Jesus, Paulo. Tu me enche de orgulho demais, menininho. Porque no dia da pressão tu me exalta. E eu estou contigo nessa. Irmãos, os juízes, o texto vai dizer, estou contando a história e a gente fechar. O texto vai dizer que os juízes entenderam que Paulo era um cidadão romano. Um cidadão romano naquela época não poderia ser julgado de maneira injusta. Ele precisava se defender. Eles entenderam que no momento que eles estavam acusando Paulo e Silas de maneira injusta, nem permitiram, quem é da área do direito sabe o que eu estou dizendo. Não, e você também sabe, todo mundo que está sendo acusado deve se defender. Eles não permitiram que eles se defendessem. Quando eles entenderam aquela situação, que tinham agido contrário à lei romana, sendo Paulo cidadão romano, eles ficaram temerosos. E eles mandaram o recado através dos oficiais. Manda soltar Paulo e Silas, porque eles eram cidadãos romanos. E a gente errou com Paulo. Oh, meu Deus, Paulo é tremendo, Paulo é poderoso demais, cheio de convicção. Paulo diz, não é assim não. E vai tirar a gente da caladinha da noite? Vai não! Pode vir aqui, na porta da prisão. Abre a porta da prisão, porque vocês colocaram a gente aqui em vergonha. E a gente vai sair desse lugar aqui em dupla honra. Você tem que entender, irmãos. Algumas pessoas pegaram a revelação, outras não. Quando você sabe quem é, a gente está falando de cidadania romana. Algo natural. Mas essa informação natural, ela deixa para mim e para você uma lição espiritual. Quando você sabe quem é, Satanás não vai te envergonhar. Você vai andar em autoridade, você vai dizer, vai não, pode pegar a mala feia e correr daqui. Eu não vou ser envergonhado, eu não vou ser humilhado. E o texto vai dizer, irmãos, que foi exatamente isso. Os juízes
Homens de autoridade vieram às portas da prisão, abriram as portas da prisão, pediram desculpas a Paulo e Paulo saiu em dupla honra daquele lugar. Preste atenção nisso aqui, o grupo de louvor pode vir subindo. Preste atenção nisso aqui. Quando você sabe quem é, no dia da pressão, olhe para cá para você entender o que Deus está falando. Eu recomendo esse livro para você. Atravessando as Tempestades, do pastor Tony Cook. Esse livro é maravilhoso. Quando você está cheio da palavra e do Espírito de Deus. Irmãos, quando você e eu gastamos tempo andando com o Senhor, andando, tendo vida, não é decoreba. Esse reino não é fórmula, esse reino é relacional. A gente pensa assim, crer com o coração, falar com a boca, fórmula matemática, 2 mais 2 igual a 4. Não é, irmãos. É um reino de relacionamento. É um lugar onde segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu vou andar com Jesus. Não por aquilo que Ele me dá, mas por quem Ele é. Não olhe para a pessoa que está do seu lado, não, irmão. Se preocupa não. Se o povo está recebendo, se não está recebendo, só recebe você. Oh, meu Deus do céu. Tem gente que pegou, tem gente que não. E olha a minha cara de preocupação. 0. Quando você anda com Ele, Ele vai deixar você cheio de convicções, de fé, de ousadia, de intrepidez, de valores eternos. Você vai amar mais a Ele do que o seu bem-estar. Você agora sabe que ainda que você morra, lá você estará com Ele para sempre. Você não vai ficar preocupado com cara feia, com cara de aprovação, de reprovação. Se o povo está gostando da pregação, se não está, você não está nem aí mais. Eu não estou nem aí mais. Porque agora você sabe, meu negócio é Ele, e eu ando com Ele. Paulo era esse homem, Silas era esse homem. Por isso que no dia da pressão, eles não estavam chorando, murmurando, reclamando, vomitando suas amarguras e dizendo, oh meu Deus, não. Eles estavam glorificando. Quando você glorifica, o cenário é preparado. Quando você louva e exalta o Senhor, Ele prepara o cenário. Quando eles escolheram à meia-noite glorificar o Senhor, os anjos começaram a trabalhar. O cenário de honra começou a operar. Papai disse, esse menino é minha cara. Ô menino pra me agradar, ô menino que me ama, que me conhece. Esse menino é diferenciado demais. Esse menino não negocia a minha palavra. Esse menino não negocia adoração, não negocia oração, não negocia louvor. Esse menino não está preocupado com as dores no seu corpo. Esse menino não está chorando, não está reclamando. Vai agora, anjos, trabalha, 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 trabalha. Que menininho de papai age à altura da palavra. E quem age à altura da palavra vai chegar do outro lado de maneira triunfante e extraordinária. Esse reino que menininho de papai carrega não é um reino de coisas, de status, de títulos, de aparência, de máscaras. Esse reino é um reino de poder, um reino de revelação, um reino de vida, um reino de transformação, um reino de cura. O cenário foi montado. É tão prova que o cenário foi montado, Rosânia. E era tão prova que Paulo era diferente, que na prisão ele pregou o evangelho. Novamente, carinha de papai. E o que foi que o Senhor fez? Preparou o cenário. E aquilo que parecia que ia envergonhar Paulo, ele saiu de lá. Aqueles que colocaram ele injustamente foi aqueles que perceberam no caminho que tinham errado. E foram eles próprios que abriram as portas da prisão para Paulo sair daquele lugar. Quando você não vai no custo do mundo, até mesmo aqueles que erraram com você, eles vão perceber.
Eles vão perceber pela vida que você carrega, pela vida de Deus glorificada, que eles foram injustos. E aqueles que te botaram na prisão são eles próprios que vão abrir para você sair daquele lugar. E no lugar de vergonha, você sempre, sempre, sempre terá dupla honra. Rosânia, fique de pé. Vem cá, Rô. Vem cá, fica de pé sentado um pouquinho, rapidinho. Vem cá, Rô.